Hoje de manhã nós estávamos num café da manhã aqui, né? Graças a Deus. Quem é que estava aqui de manhã? Ali, glória a Deus, amém. Estava uma bênção, posso dizer com certeza, né? E posso passar para a igreja que Deus tem passado para nós os pastores aqui da igreja local, uma fome, uma sede de passar desde as instruções iniciais da palavra de Deus, né? O primeiro leitinho que seja, primeiro crescimento, diz a palavra que nós devemos crescer, né? Que sejamos como crianças sedentas como o leite materno. Tá ali, ó. Se deixar sem o leite materno, vai abrir o berreiro, não adianta. Então, que nós sejamos sedentos também da palavra de Deus, mais e mais, como um bebê. Não que Deus nos queira como bebê sempre, não, Ele quer que nós amadureçamos, quer nós como filhos capacitados, para nos capacitar mais e mais na sua obra, amém? E glórias a Deus por essa manhã, que foi uma manhã proveitosa, cheia da presença de Deus, de testemunho. Eu ali na mesa ali, gostei muito de um testemunho. Eu não vou falar porque é de íntimo, de intimidade, né? Mas a gente vê como Deus ainda transforma, como Deus ainda muda vidas, como Deus ainda faz a sua obra, mesmo com o decorrer dos tempos, mesmo nós vivendo tempos complicados neste mundo. Nós vivemos tempos em que, se a gente parece que as coisas estão viradas, muitas vezes, estão complicadas, né? Às vezes a gente até não sabe por que as coisas acontecem da maneira que acontecem, porque a maldade do ser humano cada vez é maior. E às vezes a gente até sabe, né? Porque o ser humano cada vez está se distanciando mais de Deus. O ser humano cada vez arruma mais e mais uma coisinha para dizer: eu vou satisfazer simplesmente os meus desejos, as minhas vontades, e se esquece de Deus. Não é verdade? Nós vemos muito disso. Esses dias eu estava meditando, né, vendo um filme. Daqui a pouco eu estava lá, comentando lá em casa. Nós estávamos lá, daqui a pouco, sem querer, torcendo para o bandido. Porque tinha um bandido pior ainda. E nós éramos daquele tempo que a gente torcia para o mocinho. Não é verdade? Nós tínhamos um tempo que a gente tinha um mocinho e tinha um bandido. Hoje não. Hoje é o bandido ruim e tem um bandido pior. Não é verdade? Então, nós temos que nos policiar, irmãos. Porque nós vivemos um tempo em que nós achamos que muitas vezes existem causas justas neste mundo, da parte humana, da parte de lutar por uma causa, em que muitas vezes a gente é levado a pensar que aquilo ali é o suprassumo, é o que devemos procurar. Depois eu vou esmiuçar mais o que eu quero falar nessa noite, amém? A respeito disso. Mas Deus tem me falado muito. Eu achei lindo agora o Mateus sendo consagrado, né? Como é bonito uma criança, um bebê. Diz a palavra que é dos pequenos que ele suscita o verdadeiro louvor. É dos pequenos. E é isso que eu queria falar hoje. Dos pequenos. Amém? Começar com essa palavra.
E eu vi ali, né, que falando entre eles, eles fizeram... Me ajuda, Gisele. Concordo. Sim, sim, concordo. A palavra de Deus diz que Jesus é o sim, Jesus é o amém. Jesus é o sim. Jesus não é o não. É o não quando nós fizemos errado, mas Ele é o sim quando nós fizemos o certo. Amém? Jesus, Ele está aqui para nos abençoar, para nos dar toda a sua graça, sua misericórdia, como foi lido desde o início, nos primeiros versículos que o irmão Gugu leu aqui. Se não fossem as misericórdias do Senhor a cada dia, nós seríamos consumidos. E muitas vezes essas palavras, elas não podem parecer simplesmente palavras jogadas ao vento. Não. O profeta, quando disse aquilo, ele viveu aquilo. Ele viveu. Está na hora de nós, como igreja, vivermos a palavra. Amém? E eu vejo o Mateus sendo entregue, eu vejo esse acordo, né? E a palavra de Deus diz que o Senhor é um Deus de acordo, o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus de pacto, o Senhor é um Deus que Ele firma, né, uma certeza conosco. Ele firma uma certeza conosco. Eu queria ler primeiro um versículo, Mateus 15. Mateus 15, 21. Eu estava meditando nesses versículos vários dias, o Senhor tem me falado. Sobre este assunto. Aleluia. Mateus 15. Mateus 15, 21. A mulher cananeia. Multiplicação dos pães foi semana passada, né? Então vamos para a mulher cananeia. Amém? Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram-se dele e lhe rogaram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu-lhe ele: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel. A mulher chegou, ajoelhou-se e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha foi curada. Amém? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, esta noite. Te dizemos que tu és o único Deus, o único Senhor. Que tu seja entronizado esta noite, Paizinho amado. Te pedimos que tu seja louvado acima de todas as coisas. Deus, nós levamos cativo agora mente e coração, todos que estão aqui reunidos, ao teu propósito e ao teu reino. Seja quebrantado tudo aquilo que não vem, Senhor, de ti.
Quebra agora cadeias e rompe grilhões. Não aceitamos as mentiras do diabo. Quebra agora, faz a tua obra em nome de Jesus. Vem com o teu Espírito Santo. Pai, que tu tenha liberdade no nosso meio. Faz a tua obra e nos ensina. Pai, em nome de Jesus é que nós oramos e te pedimos as tuas grandes misericórdias. Em nome de Jesus. Amém. Amados, vendo essa história da mulher cananeia, a gente se pergunta, Jesus, ele podia muito bem não responder àquela mulher. E como de princípio não respondeu. Então quer dizer que Deus, ele pode não responder às nossas orações? Nós temos um ensinamento no mundo em que se existe Deus, Deus tem que fazer o bem. E Deus é obrigado a fazer o bem. Senão não existe Deus. É uma visão humana, humanística, em que o homem é o centro da atenção, em que o homem é o centro do governo. E nós vivemos numa sociedade hoje em que o ego está sendo exaltado. Nós somos bombardeados nas mídias, dizendo assim, faça a tua vontade, faça o que tu dá no teu coração, faça o que está dando na tua telha. Ninguém te julgue. Aí quando alguém fala alguma coisa lá de religiosidade, olha, não aponta teu dedo. Quem é tu para julgar? Não é verdade? Cuidado, meu irmão. A palavra de Deus não diz que nós não devemos julgar. Nós não devemos julgar injustamente. Agora, a palavra diz assim, julgueis. Julgueis de modo verdadeiro. Nós devemos julgar, não condenar as pessoas. Nós nunca devemos condenar uma pessoa. Tu vai para o inferno. Não, isso quem sabe é Deus. Agora, julgar os atos, as atitudes, aquilo que é o bem, aquilo que é errado, o que é direito, o que é certo e o que é errado, Deus nos ensina que nós devemos julgar. Devemos fazer a diferença. Nós mesmos, quando estamos aqui comendo pão, e é nesse assunto que depois a gente vai entrar, nós temos um versículo lá que diz assim, por isso que há muito entre vós que estão doentes, que até dormem, porque comem não discernindo o corpo. Os irmãos lembram de Coríntios 11? Verdade? E Coríntios 11 nos diz essa palavra. Não discernindo o corpo. Mas Jesus, ele quando ele leu esse versículo, ele também leu o versículo não, ele falou, sobre esse versículo, quando a gente leu, ele também leu, ele falou uma outra coisa, Lucas 22:10. Lucas 22:10 eu queria ler. Desculpa, irmãos. Lucas 22:20. Semelhantemente, pegou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Amém? No meu sangue derramado por vós. Veja que Jesus, quando fez a ceia, ele disse: esse corpo, esse sangue,
é a nova aliança. Amém? Guarda isso aí hoje. Amém? Nós vemos, irmãos, que Deus, Ele atende pessoas. Jesus, Ele tem algumas coisas que Ele vai nos atender ou não. Até mesmo nós. Será que tem pessoas que Deus vai dizer, olha, eu não vou te ouvir hoje, né? Porque hoje tu não tá com uma cara muito boa, né? Hoje tu tá com cara de Colorado, assim, né? Colorado ganhou uma hoje, né? Hoje tá feliz, né? Tá com cara de corintiano, né? Às vezes a gente tem uns dias ruins, né, irmão? Graças a Deus, lá em casa é uma benção, né? Ovo frito, com arroz, né? Com amor, aquele amor, né? Não merece. Glória a Deus, aleluia, né? Não merece, mas está aí. Uma bênção. Quem sou eu para reclamar? Né? Até porque ela tem braço forte, né? E uma vez eu inventei de fazer Muay Thai. Foi o maior erro da minha vida, eu acho. Ela é forte. Não faça isso, meu irmão. Um braço bem, né? Mas a graça de Deus é tão grande, irmão. Hoje eu estou até meio perdido aqui, os irmãos, porque Deus está falando assim, falou muito comigo. E eu peço misericórdia a Deus, que eu possa passar para os nossos irmãos o que Deus tem me passado para mim. Porque se tem uma coisa na vida que eu posso dizer para os irmãos, é que não fui eu que aceitei Jesus. Foi Ele que me aceitou. Foi o que nós hoje de manhã, né, nós falamos, né? Que Jesus é que nos aceitou primeiro. E se foi Ele que aceitou, Ele, né? Vamos chegar para Ele, ó, arruma, se tu quiser arrumar alguma coisa, ajuda nós aí, né? E a gente tem que se ajudar. Mas o que eu quero dizer, irmãos, se tem uma coisa que eu posso dizer para os irmãos, que na minha vida foi vamos dizer assim, uma virada de chave. Colorado está precisando de uma virada de chave faz horas, né? Mas se tem uma virada de chave na minha vida, foi lá quando eu tive meus 15 anos. Mesmo estando na igreja, mesmo estando convertido, é quando eu peguei essa palavra e disse, não botei mais a culpa no pastor, não botei mais, não vamos dizer assim, culpa em ninguém, na família, meu horário, meu tempo. Eu simplesmente peguei essa palavra e me ajoelhei no meu quarto e disse, Senhor, eu tenho ouvido tanto a palavra, mas Tu é Deus de verdade? Se Tu é Deus de verdade, fala comigo. Eu preciso ter um encontro contigo. Eu preciso que Tu me fale se isso aqui é verdade mesmo ou não é. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sabe por quê? Porque Deus diz a palavra que Ele ouve o coração quebrantado e contrito. E eu fiz um propósito com Deus. Eu disse, Deus, eu vou começar a ler a palavra. Mas eu quero que Tu me dirija a cada versículo que eu for lendo, Tu vai me dirigindo aonde que eu tenho que parar e aonde que eu tenho que continuar no outro dia. E foi assim, irmão, sabe aquele negócio que tu não lia, tu comia? De manhã eu lia um versículo, aí daqui a pouco o Espírito Santo disse, deu? Fica nesse versículo.
E eu ficava com aquele versículo. Quando é que eu vou ler o outro versículo? Quando é que eu vou ler o outro? Daqui a pouco o Espírito Santo diz, vai lá e lê um capítulo. Daqui a pouco eu lia 2 capítulos. Eu estou dizendo o que aconteceu comigo, irmãos. Não quer dizer que vai acontecer com todos, né? E o Espírito Santo veio aquela vontade de entender mais a palavra. Irmãos, e aí eu disse assim, se eu realmente ver que esse Deus é o Deus que tudo pode, então eu estou perdendo meu tempo se eu não fizer um acordo com esse Deus. Eu com 15 anos eu disse, não, eu tenho que fazer um acordo para a minha vida com esse Deus. Aí eu disse, se eu ler essa Bíblia aqui e eu entender que Deus é realmente Deus, eu vou fazer um acordo com esse Deus. Irmãos, eu não terminei o Gênesis. Não precisou chegar no Apocalipse. Não precisa ler de capa a capa. O Espírito que está nela é o que testifica da palavra. É o escritor, aquele que induziu, a quem escreveu, é que estava comigo. A palavra de Deus, ela já estava comigo, já estava no meu coração. Só faltava eu me despertar. Só faltava eu me dizer o que eu preciso, eu preciso de fome desse Deus. Eu não posso viver uma vida sem propósito. Eu não tinha nada na minha vida. Eu não tinha acabado meus estudos, eu não tinha nada, não tinha direção. Com 15 anos de idade, meu pai ele era açougueiro naquela época, e aí eu estudava de manhã no colégio, acordava lá pelas 6 e pouca, chegava ao meio-dia, almoçava e ia para o quarto. E queria um encontro com Deus. E graças a Deus, nem um dia eu fiquei sem um encontro com Deus. Nem um dia tu fica sem encontro com Deus. Sabe por quê? Porque eu fiz um acordo com Deus. Eu fiz uma aliança com Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele não é um Deus em que a gente vem de culto em culto. O nosso Deus é um Deus de conserto, de acordo, de sim. Esse é o nosso Deus. E muitas vezes eu vou dizer com certeza. Eu vou dizer com certeza e vou falar genericamente. Muitos que estão dentro da igreja vão para o inferno. É duro? É duro? Muitos que estão na igreja vão para o inferno. Porque acham que estão por assistirem um culto, Deus vai ter misericórdia. É claro que se tu estás aqui é porque Deus tem te atraído, Deus tem te chamado. Agora, cumpre a nós dar a resposta a esse chamado. Cumpre a nós darmos o chamado que Deus nos quer de nós. Não nos enganemos, irmãos. Muitos que se diziam judeus, que sou descendência de Abraão, Jesus não tem parte comigo. Muitos dirão lá naquele tempo, profetizei em teu nome, fiz isso, fiz aquilo. A parte de mim, não vos conheço. Se Jesus não te conhecer, Deus não tem parte contigo. E se tu não te achegar da forma que Deus quer, não da forma que tu quer, não vai adiantar de nada. Vai ser religião, vai ser Babel. Babel é aquela coisa, aquela construção. Vamos chegar ao céu. Chegar ao céu e Deus vai lá e confunde as línguas. Porque não é a obra de Deus. A obra de Deus é em Jesus. Jesus teria que vir a essa terra, Ele resgatar, Ele é a verdadeira religião, não Babel, que resultou na Babilônia. Porque a religião não cura,
Religião não salva, mas Jesus, Ele cura, Ele salva. Amém? Porque nós não temos que pregar religião, não temos que pregar. Claro que nós precisamos de um lugar, nós precisamos de um lugar para nos acomodarmos, nós precisamos, é que nem esse corpo aqui, o principal é o coração, mas o que reveste o coração tem as costelas, se eu chego bato ali, se eu não tiver costela, eu morro. Em qualquer tijolo daquele ali, se eu bater, o coração para de bater. Precisa da costela, precisa da proteção, né? Deus deu essa camada aqui, né? Uma camada bem grossa até, né? A gente vê aí, né? Não sei porquê, né? Deus fez essa parte aí para dar uma proteçãozinha, um amortecimento, né? Das partes mais importantes, vamos dizer assim. Glórias a Deus. E a gente tem ajudado, né? Esse templo, né? Que é o corpo. Mas Mateus 15, 21, a mulher cananeia, irmãos. Sabe uma coisa que ela não tinha? Ela ainda não tinha aliança com Deus. Ela ainda não tinha aliança com Deus. Mas ela fez uma coisa que na hora ela fez aliança com o Senhor. Na hora ela se prostrou e adorou a Jesus. Quando ela se prostrou e adorou a Jesus, aí Jesus responde. Jesus responde a todo adorador. Jesus responde a toda adoração. A todo coração quebrantado e contrito, Jesus responde. Se nós nos achegarmos a Deus da forma correta, Deus nos atende. Se Deus ainda não está nos atendendo, é porque existe algum engano, algum erro, talvez seja no nosso coração. Amém? Porque a palavra é bem clara, que vamos ler lá. Olha só, Jeremias 31, 31. Quem tem sua Bíblia aí? Já vou ler aqui para os irmãos, ó. Jeremias 31. Lá no Velho Testamento, antes de Jesus, nos profetas, o profeta Jeremias já disse. Antes disso, irmãos, antes disso. Deus fez várias alianças. Deus fez aliança com Noé, né? Fez lá o arco-íris, né? Que a gente chama arco-íris, que o certo é arco da chuva, né? Foi traduzido errado, mas Deus fez ali um pacto que não destruiria mais a terra por chuva. Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, os patriarcas. Deus fez uma aliança com Israel, que era o povo que Deus chamou através de Abraão, para que morasse naquela terra e fosse uma nação e que fosse exemplo para nós. E que depois, naquele povo, viesse o nosso Senhor Jesus. Amém? Então nós vemos que Deus fez uma aliança que está lá em Deuteronômio 11, 20. Eu vou ler rapidinho aqui para os irmãos. Deuteronômio 11, 20 diz assim, ó. Escrevei-as nas batentes das portas da vossa casa, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais. Como numerosos são os dias em que o céu permanecer sobre a terra, se fielmente guardardes todos estes mandamentos que vos prescrevo, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os vossos caminhos e achegando-vos a Ele. Também o Senhor de diante de vós expulsará
todas essas nações e despojareis nações maiores e mais poderosas do que vós. Até aí, irmãos. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Mas Israel se distanciou de Deus. Aí vamos ler lá em Jeremias 31, que eu queria ler com os irmãos. Aí Israel se esqueceu, se apartou. Deus fez de várias maneiras para que Israel voltasse. Mas aí o profeta chegou à conclusão. Jeremias 31, 31. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Esta, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hein? Jesus, quando partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, a nova aliança. Essa é a nova aliança. Na velha aliança, era feita de sacrifícios. A pessoa, eles tiveram que construir um tabernáculo 5 por 5, cada apartamento, né? Era 10 por 5, na verdade. Era como se fosse um retângulo partido ao meio. A primeira parte era chamado Santo Lugar. A segunda parte, Santíssimo. Que ficava dentro de um pátio. E os sacerdotes tinham todo o processo de fazer o sacrifício e passar o sangue nos umbrais das portas. E aí entrava por aquela porta, pela primeira porta, onde tinha os pães asmos, existia a mesa, e do outro lado existia o candelabro. E ali não podia faltar o óleo nunca, porque tinha que estar sempre aceso aquele candelabro. E esse tabernáculo, depois ele todo revestido de cortinas. Quando o povo andava pelo deserto, né? E o Senhor mandava eles parar. Uma certa hora andavam, daqui a pouco, para agora aqui. Aí montava todo aquele tabernáculo, que era levado pelos levitas, pelos sacerdotes. Havia todo um procedimento todo qualificado, né? Que não se podia fazer isso, podia fazer aquilo. E passando aquele santo lugar, aí se passava uma outra cortina, onde havia um lugar 5 por 5 também, em que a pessoa entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano para expiar os pecados de todo o povo de Israel. E ali ele entrava com incenso, que eram as orações do povo, só ele entrava, e se ele morresse ali, é porque Deus não tinha aceitado a oferta do povo. Mas
se naquele dia o sacerdote voltasse vivo, Deus aceitaria. Mas dentro daquele santo lugar existia uma caixa que eles fizeram de madeira, uma caixa tipo um baú, feito de acácia. Estou fazendo o irmão trabalhar ali, né? e essa acácia, depois eu vou dizer o que simboliza. Essa madeira era revestida de ouro e havia querubins que eram seres angelicais desenhados em ouro que tinham 6 asas que cobriam as suas cabeças, que cobriam os seus pés e cobriam o lugar do propiciatório, que eles chamavam. E como era chamada essa arca? Alguém se habilita? A arca da aliança. Então eles passavam todo esse processo no deserto, toda essa dificuldade para chegar no mais precioso, que era a arca da aliança. Sabe, irmãos, tem um grande erro na Bíblia. Vou dizer um grande erro que está na Bíblia. É chamar de Velho Testamento. Nunca foi velho. Ele é o Antigo Testamento. Ele não é velho. Ele é o Antigo. A nova aliança. É o Antigo e o Novo. Amém? Deu agora... Mas ele não é velho. O que eu quero dizer é que as palavras lá do Antigo têm um porquê de estar escritas. Amém? Quando o povo ia e entrava naquele santíssimo lugar, o sumo sacerdote, ele estava dizendo para Deus: eu confirmo, eu digo sim para a aliança que eu tenho com Deus. Como é que é, Gisele? Sim? Assim? Sim. Eu digo sim para Deus. Eu digo sim para Deus. Amém? Então, uma das coisas que a gente tem que saber, irmãos, é que Deus, Ele não tem compromisso com quem não tem aliança com Ele. Deus, Ele é um Deus santo. E que, por mais que a gente diga assim, não, mas Deus, Ele não tem preconceito contra ninguém. A minha visão humana é assim. Se Deus quiser, ele que aceite. Não, meu querido. Se Ele é Deus, Ele é Deus. É criatura. Nós vamos ter que se sujeitar a Deus. Ele é superior. Não nós somos superiores. Muitas vezes parece que nós estamos na igreja e aí eu vou, né? A Deus tem que ser Deus. A Deus tem que fazer. E Deus não pode. Eu não posso de maneira nenhuma não aceitar o que Deus, né, tem que fazer. Meu queridos, é nós que nós temos que nos sujeitar ao Senhor. É nós que nós temos que vir agachado, nos debruçar diante de Deus. É nós que temos que adorá-lo como Senhor. Não é o Senhor Jesus, Deus, filho de Davi, por aqui, por aqui como fosse um empregado. Deus não é nosso empregado não, irmão. Tem gente que está nas igrejas aí, eu pago meu dízimo, pago minha oferta. Deus não está nem aí para o teu dízimo, tua oferta.
porque tu não tem um coração voltado para Deus. Deus não está nem aí. Essa é a palavra bem certa. Desculpa. Alguns aí vão ficar meio, né? Talvez baleados. Calma. Né? Vamos dar uma calma. É que é o seguinte, irmãos. Nós não podemos comprar Deus. Deus não se barganha. Deus é Deus. Agora, tem uma coisa que Deus ouve, é a aliança, é o compromisso, é o acordo que você faz com Deus. A partir de hoje, Deus disse assim, ó, eu fizer uma aliança com Getúlio, vem cá, Getúlio. Getúlio, já fiz aliança. Eu vou andar do teu lado. E vou ser fiel, né, contigo, mas tu também vai ser fiel comigo. Amém? Esse acordo. Se Deus está dando amém, mais importa, meu querido. Mais importa. Deus está dizendo amém. E o homem acha, não interessa. Não interessa. Você tem que confiar que Deus, lá no Velho Testamento, mesmo o povo de Israel desobedecendo as leis de Deus, Israel fez aliança com outros povos, desobedecendo a Deus. Mas sabe o que Deus é tão lindo? Deus é um Deus de aliança tão forte, que quando Israel disse assim, ó, tá, agora eu não vou aceitar mais aquela aliança que eu fiz lá com aquele povo. Deus foi lá e disse, apertou na moleira de Israel e disse assim, negativo. Tu fez aliança com aquele povo, mesmo não querendo, mas agora tu fez. Agora tu vai cumprir. Deu para entender? Deus é um Deus de aliança. E Ele exige de nós compromisso. E a palavra de hoje pareceu bem desconforme, irmãos. Pareceu bem fora do normal, mas é para ser fora do normal mesmo. Porque muitas vezes nós estamos achando que nós podemos vir de qualquer maneira. Eu posso até vir de camisa, né? Camiseta lá, regata para cá, né? De bermuda, de calção, né? Nesse frio acho que não ia estar bem, né? Mas eu posso. Agora, se eu vim com o coração da forma errada diante de Deus, meu querido, é complicado. É complicado. Porque muitos estão se enganando dentro da igreja. E não vai ter padre, não vai ter sacerdote, não vai ter pastor. Lá naquele dia, quando tu te encontrar com o Senhor, só vai ter uma coisa. Tu é aliançado comigo? Eu te conheço? Ele vai dizer para muitos, ó, não te conheço. Nunca te vi. Da onde tu é? Ah, eu sou lá do... Não. Aparta de mim aqui. Nem te conheço. Olha, irmão. Esse peso eu não quero ter. E é por isso essa palavra. Amém? E muitos aqui não se enganem. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nós estamos alertados. Que a palavra de Deus, ele é para os aliançados. Os que têm aliança. É os que dizem, eu quero mais de Deus. Eu quero mais do Senhor. E graças a Deus, irmãos, tá aí, que eu tenho meu ovo frito com arroz, quentinho em casa, porque eu orei, eu busquei, né? Ali, graças a Deus.
meu chimarrão, né? Que bênção, né? A mesa farta. Ah, irmão, se eu fosse solteiro, olha, meu Deus do céu, como eu perdi tempo. Porque, nossa, mas o cara é cabeçudo, rapaz. O cara sem mulher, olha, me desculpa os solteiros aí, tá? Até a palavra diz que quem puder ficar solteiro, fique, né? Mas eu não dá. Aí que a gente viu, meu Deus, não dava para ficar solteiro, Getúlio. Não dava. Porque graças a Deus que tem uma mulher para chamar a gente e dizer, ó, vai lá e faz isso. Vai lá e faz aquilo. Irmão, só para me pregar hoje essa pregação aqui, eu passei para o pastor Getúlio umas 3 vezes. Foi ou não foi? Passei para ele passei para o José umas 2 vezes. Falei para ela, não vou, tô ruim, não sei o que está me acontecendo, olha só, tô com desinteria, tô com um negócio. Né? Vá, tô mal aqui. Não vou falar. Mas sabe, irmão, eu vendo o pessoal com testemunho hoje ainda, que largou as drogas por amor de Jesus. Sabe? Deus fazendo milagres ainda. Casas sendo restauradas. Pessoas, porque se tu for olhar pelo lado desse mundo, as pessoas estão vivendo uma ficção. Uma família desestruturada. Uma família que não é de Deus. Sem aliança com o Senhor. E a palavra de Deus, ela disse que o cordão de 3 dobras dificilmente se rompe. Ela está dizendo para nós, faz uma aliança com Deus. E não é só no casamento. Aquele que está solteiro, faça uma aliança com Deus. O próprio Jacó vendo que Abraão, seu pai, Abraão, seu avô, Isaac, seu pai, ele viu que foi abençoado e ele era um cabeçudo, que dava tudo errado na vida dele. Ele disse, não, peraí, eu vou fazer uma aliança com esse Deus. Foi lá e disse, Deus, peraí, se tu é o Deus de verdade, se tu me seguir, eu vou te dar o dízimo de todas as coisas que vier na minha mão, eu vou te dar 10%, eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou estar contigo. Não é que Deus quer aqui a mufunfa. Não. Mas Deus quer o coração. Deus quer o coração. Porque se Deus tem o teu coração, Ele tem 100%, não é 10%. Ele tem 100%. E o meu, Ele tem 100%. Teve uma vez na minha vida, porque não importa o momento que tu está, não importa a tempestade que tu está passando. Eu passei vários momentos na minha vida. Teve um momento na minha vida que eu fiquei 5 anos sem comprar nada dentro de casa. 5 anos sem comprar um calçado, um sapato, uma calça, uma camisa. Só que eu fiquei 5 anos fiz um propósito com Deus, tá? Eu fiz, tá, irmão? Eu fiz. Eu com Deus. E Deus recebeu. Amém? Eu dava 10% para a igreja e mais 10% na obra que Deus mandava eu dar. Lá naquele mês, lá eu ofertava para um irmão, dava para outro. Sabe uma coisa, irmão? Eu não tinha dinheiro para comprar um calçado. Mas, na hora que eu olhava para o meu pé assim, só olhava para o meu pé, chegava um irmão. Qual é o teu número? É 41. Olha só, não está servindo em mim aqui. Quer para ti? Opa, é aqui, é agora. Joinha. Toca aí. Já vou botar agora. Pera aí. Vamos botar aqui, pera aí. Isso, vai filmando aí. Pera aí, já botemos agora aqui. Né? Já vamos aqui, ó. Aí daqui a pouco,
Não estou não querendo fazer doutrina, né, pastor? Não quero fazer doutrina. Mas também cumpra os votos, meu. Cumpra os votos com Deus. Faça voto com Deus. Vale a pena. Porque esse Deus... mas e se eu não cumprir? Te esforça. Mas, se tu não cumprir, Deus sabe que tu é limitado. Peça perdão. O próprio Jonas lá foi chamado. Tu leu o livro de Jonas, coisa mais incrível, né? O Jonas, ele passou pela baleia. Nem é baleia, né? É um peixe grande, diz a palavra. Foi engolido pela baleia, foi lá, passou por todo aquele perrengue, o peixe vomitou ele na praia. Tá, agora eu vou pregar, né? Aí parece que daquele capítulo em diante, parece que para Deus não existiu aqueles momentos que o Jonas ficou distanciado de Deus. Deus estava preocupado só em diante. E é a mesma coisa para o cristão, irmão. Deus não está preocupado com a tua vida pregressa, aquilo que aconteceu. Deus está preocupado com o que tu vai fazer a partir de hoje. É o agora. É neste momento. É aquele acordo que tu vai fazer com Deus. Amém? E não precisa muita coisa. É simplesmente um coração quebrantado, contrito, se ajoelhar aos pés do Senhor e dizer: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, o vaso é pequeno, é feio, é torto, mas tu pode fazer como tu te apraz. Esse aqui é o vaso. Amém? Essa é a palavra. Se os irmãos não aceitaram alguma coisa, perdoe, o vaso é limitado mesmo, né? E a gente vai caminhando para Canaã. Amém? Os irmãos querem oração? Não? Hoje eu tô... é pedra? Hoje eu tô meio facão hoje. Tô que nem o pastor Machado, né? O pastor Machado era machado mesmo, né? Era machadado. Não quer Deus? Tá bom. Vai. Cada um tem liberdade. Segue o teu rumo. Né? Não quer Deus, não tem problema. Agora, se quer Deus, faz bem feito. Faz bem feito o negócio. Amém? Então vamos orar aí.